Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Se antes da gente se casar, ela só falava em ter filhos, imagine depois. Era o assunto predileto da minha mulher. Não era só comigo, não. Mas com a mãe dela, com a minha mãe, com qualquer visita que aparecesse lá em casa. Mais do que um sonho, ser mãe acabou se tornando uma verdadeira obsessão na vida da minha esposa. Eu também adorava conversar com ela sobre isso. Passávamos horas falando, planejando, imaginando. Sabe como seria a nossa vida com um bebezinho ali em casa? Eu embarcava no sonho dela. Até porque também queria muito ser pai. Para nossa alegria, depois de 7 meses de casados, eis que ela veio me dar a notícia. Amor, você não vai acreditar. Sei lá, fala primeiro. O que foi? Eu tô grávida. Você tem certeza? Não é alarme falso, que nem da outra vez? Não. Dessa vez eu fiz um teste de farmácia. Dessa vez não tem erro. Dessa vez é pra valer, eu tô grávida. Olha, a gente se abraçou tão forte, mas tão forte. Foi um momento assim de muita alegria, de muita felicidade, porque eu sabia o quanto ela queria aquilo, engravidar. E eu também queria. Talvez não tanto quanto ela, mas claro que eu fiquei muito feliz. Imagine. Agora a felicidade maior mesmo foi ver a alegria no rosto da minha mulher. Antes de prosseguir com esse meu relato, eu gostaria de contar como foi o nosso namoro. Não foi um período muito fácil, pelo menos não no começo, porque quando a gente se envolveu, ela tomava remédio para depressão. Tudo por conta de um relacionamento que não tinha dado certo. Olha, ela sofreu tanto, mas com a sua força, com o apoio da família, dos amigos, das pessoas que amavam, e isso me incluía, naturalmente, ela acabou dando a volta por cima. Já éramos amigos antes de ficarmos juntos, mas eu já era, mesmo nessa época de amizade, apaixonado. Sabe, o sofrimento dela era o meu sofrimento. Ela sofria e eu sofria também. E fazia tudo o que estava a meu alcance para que ela conseguisse se levantar. Com o tempo, fomos nos aproximando. Ela descobriu que tínhamos muita coisa em comum, inclusive o amor por criança, a vontade de ter filho. E aos poucos, para minha alegria, ela acabou esquecendo aquela pessoa que tanto tinha feito ela sofrer e se apaixonou por mim. Olha, eu nem acreditei quando trocamos o nosso primeiro beijo. Foi o dia mais luminoso da minha vida. Quer dizer, ao lado dela, todos os dias eram maravilhosos. Mas depois daquilo, eu senti que realmente tinha uma chance. E o melhor é que eu estava com a razão. Enfim, depois que ela me contou que tinha descoberto a gravidez através de um teste de farmácia, eu achei melhor irmos a um médico para termos certeza. Para minha felicidade e, sobretudo, para a felicidade dela, para a euforia dela, eu diria, a gravidez se confirmou. E, a partir daí, ela começou a fazer o pré-natal. Não se falava de outra coisa na família toda, tanto na minha quanto na família dela. O assunto era só um: a gravidez da Carla. Mas olha, foi uma fase tão bonita, tão gostosa. Como era bom chegar em casa e encontrar minha mulher com aquele sorriso, sabe? Mesmo a gravidez estando ainda só no começo, ela era uma daquelas grávidas cheias de desejo. Um dia era vontade de comer isso, no outro dia tinha desejo de mais. Sabe, eu achava até graça. Mas é claro que o que ela pedia, eu não medi esforços para ir buscar. O problema é que a nossa rotina iria se transformar
logo depois que ela entrou no 4º mês de gestação. Como a minha sogra morava ali perto, a 2 casas, e não trabalhava, ela vivia ali, na nossa casa, para ajudar a Carla no que fosse necessário. Já era assim antes da gravidez, mas ainda depois. E um dia, ela me ligou. Mas assim, sabe, agitada, desesperada. Daniel, aconteceu uma coisa muito triste. Eu estou aqui no hospital com a Carla. Ela perdeu o bebê. Olha, quando eu escutei aquilo, se eu tivesse um bebê, eu perderia também. Meu Deus, eu fiquei tão tonto. Essa foi a coisa mais inesperada. Eu fiquei em choque. Não consegui pronunciar uma palavra. Fui para aquele hospital, não sei como. E lá me informei de que o pior realmente tinha acontecido. Foi uma fatalidade, claro. Ninguém teve culpa de nada. Mas, naturalmente, minha mulher ficou se culpando, dizendo que ela não tinha se cuidado, que ela não tinha seguido 100% a orientação do médico. Claro que não era isso. Todo mundo ficou arrasado, claro, a família toda, os amigos próximos, eu então nem se fala. Só que, naturalmente, ninguém ficou tão devastado quanto ela. Olha, me cortava o coração. Olhar para aqueles olhinhos tristes, sabe, perdidos no vazio. Eu fazia de tudo que estava ao meu alcance para alegrá-la um pouquinho, para dar força. Mas ela parecia estar entregue. Tanto que caiu, de novo, numa depressão profunda. A ponto de passar por tratamento novamente. Tomar remédio forte. Tudo aquilo que tínhamos enfrentado, praticamente juntos, no passado, só que por outro motivo, tivemos de enfrentar de novo. E mais uma vez fiquei firme ao lado da minha esposa. Até uma licença de trabalho eu consegui, só para poder estar mais presente no começo do tratamento. E olha, uma coisa eu digo, desta vez foi ainda pior do que da primeira. Ela nunca aceitou a perda do nosso bebê, nunca. Só que para mim também foi difícil demais. Porque eu estava ali a seu lado e querendo que ela melhorasse, fazendo de tudo para... Mas não conseguia, ela parecia estar entregue, apesar do tratamento, do remédio. Até que, aos poucos, mas bem aos pouquinhos, parece que ela foi melhorando, se resignando, até porque fazer o quê? Não dava para ir contra a vontade de Deus. A família toda apoiou, os amigos, claro. E aos poucos, repito, graças a Deus, ela foi se recuperando. Até que 2 anos depois, veio a boa nova. Ela estava grávida novamente. Quando ela me deu a notícia, estava ao lado da mãe, minha sogra. E olha, eu cheguei a chorar, juro. Só que lágrimas de felicidade, até porque estava vendo o sorriso de volta no rosto da minha amada. Lembro que olhei para ela e falei, tá vendo, amor? Não te falei que você ia engravidar de novo? Foi um momento emocionante demais. Na verdade, todo mundo chorou ali. Choramos nós 3 abraçados. Eu, minha esposa e minha sogra. Dessa vez, minha sogra organizou até uma novena para que Nossa Senhora protegesse o nosso bebê. Para que não deixasse nada de mal atingido. E assim, pouco a pouco, os meses foram passando, a gente naquela expectativa, minha esposa fazendo o pré-natal, e pelas consultas e exames,
mais rigorosos ainda do que naquela primeira gravidez. O médico ia dizendo, consulta após consulta, que estava tudo bem, tanto com ela quanto com o nosso bebê. Só que, mesmo assim, era difícil não se preocupar. Sabe, por aquele acontecimento, por aquela primeira gravidez, a gente sempre fica com o pé atrás. Na verdade, só fomos relaxar um pouco depois que ela chegou no 5º mês. Porque aí já tinha passado aquele perigo de sofrer um aborto espontâneo. Depois disso, foi só contar os meses que faltaram. Arrumar o quartinho, comprar um enxoval e esperar pelo tão sonhado momento de termos o nosso pequeno William. Era um menino. E foi a própria Carla quem escolheu o nome. Eu achei lindo. Gostei desde que escutei pela primeira vez. A Carla dizia que era nome de príncipe. Eu ria porque, enfim, era um detalhe, mas se ela gostava desse nome, eu também gostava. Tudo para vê-la feliz, tudo. A verdade é que esse menino veio para trazer alegria de novo para nossa casa. Foi essencial para nos ajudar a superar a perda do nosso primeiro e amado filho. Que, aliás, nunca soubemos se seria menino ou menina. Se bem que superar, a gente nunca supera, né? A gente pode deixar de falar no assunto, fingir que esqueceu. Mas sempre tem aquela hora que você se pega sozinho num canto com aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar, aquele grito de lamento aprisionado no fundo da alma. Só que com a chegada do nosso príncipe, eu sabia que tudo seria diferente, que ele traria luz, não só para a nossa casa, mas principalmente para a nossa vida, a vida da minha mulher. Lembro que no dia do parto, eu fiquei tão nervoso. Bom, acho que qualquer pai, né? Só fui me acalmar um pouco quando vieram avisar que o William tinha nascido, que tinha dado tudo certo, que estava tudo bem com ele e com a minha esposa. Olha, eu ergui as mãos para o céu e agradeci a Deus e a Nossa Senhora. E pensa num menino bonito, forte, cheio de saúde. Olha, eu não me contive, chorei mais uma vez. Principalmente quando peguei aquele bebezinho tão frágilzinho nos braços pela primeira vez. Bom, minha mulher nem se fala, né? Uma euforia. Queria até sair daquela cama, ver se pode. Bom, depois de tudo que a gente tinha sofrido, ela principalmente, aquele era o nosso momento de agradecer. Convidamos os pais da Carla para serem padrinhos do William. E quanto mais as semanas passavam, mais bonito e esperto ele ia ficando. O pesadelo tinha ficado para trás. Meu Deus, como era gostoso chegar em casa e ficar ali brincando com ele. Ou então escutando as coisas que a Carla me contava que ele fazia. Eu ficava bobo só de ouvir. Porque a esperteza desse moleque parecia mesmo acima da média. As semanas foram passando, os meses, e foi logo depois que ele entrou no 8º mês de vida que minha mulher começou a me contar umas coisas, no mínimo assim, estranhas. Um dia, por exemplo, cheguei louco de saudade do meu filho e da minha esposa. Enquanto eu brincava com o William, a Carla começou a me contar a coisa que ela sempre fazia. Os acontecimentos do dia, né? 99% relacionados ao William. E sei lá, assim, num primeiro momento, eu acho que ela até exagerou um pouco. Daniel, você sabe que hoje eu estava trocando a fralda dele e do nada ele começou a rir? É, mas isso é normal. Todo bebê faz isso, né?
Ainda mais na idade dele. Quem sabe ele sentiu alguma cosquinha que você fez. Que cosquinha? Ele estava olhando assim para o lado e rindo. Sei lá, era como se tivesse alguém olhando para ele, sabe? Como se tivesse alguém ali, bem do ladinho dele, fazendo graça para ele rir, brincando com ele. Juro, não levei aquilo a sério. Até porque é como eu mesmo já tinha falado. Isso é algo normal. Todo bebê faz isso. Ri, emite sons, brinca sozinho. É normal. Ele está descobrindo as coisas, o mundo à sua volta. Por isso não levei muito em conta. Achei graça, mas... Agora, o problema é que, volta e meia, eu chegava em casa e a Carla tinha algo para me contar. Um dia ela chegou a dizer: Daniel, eu acho que o nosso filho tem um amiguinho imaginário. Amiguinho imaginário? Que isso, meu bem? Que loucura! Ele é só um bebê. Tô falando sério. É que você não tá aqui para ver. Eu vejo. Parece que ele brinca com alguém. Às vezes, parece que tem alguém ali do ladinho dele fazendo alguma coisa para ele achar graça. Você tem que ver como ele ri. Você sabe que às vezes eu deixo ele no bercinho, mas olha, coisa de 1 minuto, 2, e do nada eu escuto a risada dele, como se tivesse alguém brincando com ele. Olha, eu não queria me preocupar, mas só que pelo histórico de tratamento da minha mulher, pelos remédios fortes que ela continuava tomando, não nego que eu fiquei meio preocupado, pensando que, sei lá, ele estivesse fantasiando demais. No domingo, por exemplo, depois daquele dia, que eu passava o dia todo em casa, eu ficava pagiando o William o tempo todo. E juro, nunca notei nada diferente no jeito dele. Aliás, a minha mãe também veio comentar comigo. Daniel, será que a Carla não está ficando meio biruta? Nossa, mãe, por que isso? Ah, sei lá, ela fala umas coisas que tem nada a ver. A Fana ficou até com medo de vir aqui esses dias, sabia? Porque ela fala como se tivesse alguma coisa ou alguém aqui na casa de vocês. Conversa com ela, filho. Veja o que está acontecendo. Eu sei que ela ainda está amamentando, mas numa dessas, sei lá, vai ter que mexer na medicação. Eu sei que o médico falou que era para parar com o remédio, mas não sei não, viu? Que isso, mãe? Não exagera. Minha mulher não é biruta, não. É a impressão dela. Olha, não gostei do que a minha mãe falou. Mas não gostei mesmo. Porque, no fundo, eu fiquei bravo com ela, mas, no fundo, sabia que ela tinha um pouco de razão. E se eu disser que não fiquei preocupado, estaria mentindo. Eu também não estava gostando daquelas coisas que ela falava. E foi também, mais ou menos nessa época, que ela voltou a chorar por aquela primeira gravidez que tinha dado errado. Ela já tinha até parado com isso, mas quem sabe foi por ter parado com os remédios que o médico falou que não era para tomar por causa da... De vez em quando eu... Não era sempre, assim, todo dia, mas às vezes eu chegava do serviço e a pegava quieta num canto. Olhava para os seus olhos e percebia que ela tinha chorado. Eu perguntava o que tinha acontecido. Ela só falava sempre a mesma coisa. Nada, amor, é que... Estava aqui pensando, né? Em como seria se eu não tivesse perdido o nosso primeiro filho. Era para ele estar aqui com 4 aninhos já. Teria idade para ajudar a cuidar do William. Amor, não faz isso com você mesma. Sabe, para de lembrar disso. Pensa que Deus foi bom para a gente, nos mandou o William. Por que chorar? Se a gente pode ser feliz com o nosso príncipe aqui, que está com a gente.
Aí ela dizia que eu tinha razão, esboçava um sorrisinho, me abraçava, ia lá cuidar do nosso filho. Depois era minha vez de chorar. Só que eu fazia isso escondido, para ela não ver e se sentir ainda mais triste. O fato é que, com o tempo, volta e meia, eu a pegava com o olhar perdido, olhando para o nosso filho, com aquela lágrima brilhando assim no cantinho do olho. Olha, eu não sei exatamente quando, mas um dia eu finalmente notei que o nosso filho estava realmente agindo de um modo esquisito. Foi o primeiro dia que eu percebi alguma coisa diferente. Lembro que eu tinha comprado um brinquedinho novo para ele, desses educativos. Aí sentei ali no tapete, fiquei brincando com ele. Só que a certa altura, me deu a impressão de que ele estava dando mais atenção a algo ou alguém ali do lado do que para mim. Lembrei daquela história que a minha mulher tinha falado, do amiguinho imaginário. E sabe, fiquei ali prestando atenção, fiquei observando aquele comportamento dele e fiquei até sem saber o que pensar. Ele ainda não tinha aprendido a falar. Saía, sim, alguma palavra, mas quase todas nem dava para entender direito. E olhando para ele, parecia que ele estava conversando com alguém. No começo eu achei graça. Só que depois não nego. Lembrando das palavras da minha esposa, eu fiquei pensativo. E o fato é que, com o passar do tempo, isso foi se tornando comum. Já era comum em relação à minha mulher. Só que eu nunca tinha visto. E depois daquela primeira vez, foi se tornando frequente. Até que, numa certa altura, a gente foi se acostumando, digamos assim. Nem dávamos mais muita bola, porque foi ficando comum. Até porque também não era sempre. Mas um dia, aconteceu uma coisa que, só de lembrar, sinto até um arrepio. Ele já estava maiorzinho, já falava muitas palavras e já dava para entender alguma coisa. Mas sabe, senti um arrepio, mas não foi assim um arrepio ruim, não. Naquelas alturas, repito, ele já sabia dizer um monte de coisa, sabia se expressar, pelo menos para pedir alguma coisa. E um dia, lembro que eu estava na cozinha, preparando a sua mamadeira, minha mulher estava no banho, ele também estava ali comigo, aí do nada, a porta da cozinha se fechou. Sabe aquele barulho de porta se fechando? Só que ela só encostou. Lembro que olhei para ele, que estava ali, e falei: não fecha a porta, filho. Assim a gente não escuta se a mãe chamar a gente. Juro, eu nem sabia se ele entendia o que eu estava falando. Apesar de eu usar aquele linguajar típico que todo o pai e a mãe usa quando conversa com os filhos pequenos. Só que, para minha surpresa, de repente ele olhou assim na direção da porta e falou aquilo. Foi a menina. Eu tive a sensação de que... Olha, até hoje eu me arrepio. Só de lembrar desse momento. Mas é como eu já disse, não é um arrepio ruim. Hoje, inclusive, chega a ser um arrepio gostoso, que me traz sossego. Pelo que entendi, o que ele quis dizer foi que não tinha fechado a porta. Não ele, mas a menina. E até apontou na direção da porta, como se estivesse enxergando algo ou alguém.
E aí deu um sorrisinho assim. Eu, naturalmente, que fiquei intrigado. E comecei a fazer perguntas para ele. Para ver se ele me dizia alguma coisa que... Menina, mas... Que menina, filho? Não tem ninguém aqui com a gente. Ele só sorria e apontava assim, na direção da porta. Olha, eu achei melhor até nem comentar nada com a Carla, para não deixá-la mais sugestionada. De todo modo, fiquei muito pensativo depois daquele episódio. E como não ficaria, meu Deus? Ele mal sabia dizer algumas palavras. E quando falei que era para não fechar a porta, porque a gente podia não ouvir a mãe lá do banheiro se ela pedisse alguma coisa, ele tinha respondido daquele modo. Foi a menina. O fato é que volta e meia, quando eu via ele sorrindo assim do nada, e a conversar, como se tivesse mesmo alguém ali com ele, eu logo lembrava daquele dia e da menina. Tempos depois, ele já um pouco mais crescido, aconteceu mais uma coisa que, olha, lembro que a minha mulher estava fazendo uma faxina em casa e acabou encontrando, dentro de umas gavetas, a pasta com os exames do primeiro pré-natal que ela tinha feito, daquele filho que havíamos perdido. Foi o que bastou para mexer com a parte emocional dessa mulher. Ela começou a chorar. Até em mim bateu a tristeza. Imagine nela. E foi bem nesse instante, quando ele estava ali, tentando disfarçar as lágrimas para o nosso filho não ver e ficar assustado, que ele se aproximou dela. Se encostou assim. Olha, de novo bate um arrepio no meu corpo todo, só de lembrar desse dia. Ele já estava falando de uma forma que a gente já conseguia entender. E aí ficou encostado nela, assim, olhando para ela, tentando disfarçar que estava chorando, segurando a saia da Carla. Até que, para o nosso espanto, meu e dela, ele falou uma coisa que, sinceramente, ninguém esperava. Não chora, mãe. Ela não gosta de ver a senhora chorando. Foi ela que pediu para a senhora não chorar. Eu me arrepiei todo naquela hora. Não sei se minha mulher já tinha escutado alguma vez William falando da menina, que era sempre assim que ele se referia. Mas passou a mão assim nos olhos e parou de soluçar na mesma hora. O que você falou, filho? Que não gosta? Mas que menina é essa que você... Menina, mãe. Mas que menina? Minha irmãzinha. Meu corpo todo está arrepiado. Nesse instante mesmo, enquanto digita essa carta. A gente se olhou. Ela começou a chorar quase que instantaneamente. E, para dizer a verdade, eu também não consegui segurar as lágrimas. Foi um momento emocionante demais. Depois a gente conversou sobre aquele episódio tão... E ela me contou uma história que nunca tinha me contado. Que sempre sonhava com o bebê que tinha perdido. E no sonho era uma menina. E agora vinha o nosso filho falar aquelas coisas. Ele tinha dito claramente que a menininha que ele supostamente via e com quem conversava era sua irmãzinha.
o mais intrigante é que a gente sabe que crianças não mentem. Aquele dia, por exemplo, quando ele disse que tinha sido a menininha que fechou a porta, agiu como se realmente tivesse mais alguém ali na cozinha com a gente. E vamos convir. Meu Deus, ele tinha 2 anos de idade. Não tinha cabeça para ficar inventando coisas. E mais uma, nunca havíamos comentado com ele sobre o filho que tínhamos perdido, nem na presença dele. Como ele poderia saber que tinha uma irmãzinha? E o detalhe, desde aquele dia, quando ele falou que a menininha era sua irmã, que ele parou de agir como se tivesse alguém por perto. Era como se a menininha tivesse partido. E aí eu me pergunto, será que era mesmo aquele bebê que a gente perdeu? Tanto tempo já passou, mas o fato é que ainda guardamos essa história na memória. Para minha mulher, não restou dúvida, era sim a nossa filha. Desde o começo, desde que o William nasceu, nossa filhinha cuidava dele. A filha que, infelizmente, não chegou a ver a luz do dia. Era ela que ficava conversando com ele, fazendo graça para ele rir. Era com ela. E disso eu tenho certeza, hoje, depois de tanto tempo, eu acho que tanto quanto a minha mulher, era ela, a nossa filhinha amada, que não chegamos a conhecer. A pessoinha com quem o nosso príncipe ficava conversando, gesticulando, rindo. E foi só depois desse acontecimento que a minha esposa, graças a Deus, como que entendendo que deveria deixar a nossa filha partir em paz, finalmente parou de chorar, parou de sofrer. E eu agradeço a Deus por saber e constatar que as duas conseguiram se libertar. Nossa filhinha amada, que nesse instante, com certeza está na companhia de Deus, e minha esposa, que finalmente está com o coração aliviado, sabendo que nossa filha está bem, está onde talvez nós estejamos algum dia, quem sabe todos juntos de novo, para termos aquela família que sonhamos ter aqui na terra. Será, meu Deus, que um dia seremos uma família completa, que estaremos a teu lado, nós 4, eu, minha esposa, nosso querido William e nossa filhinha amada, que está contigo.